Salve galera da terceira série, pessoal do terceiro A e B e também o pessoal da segunda etapa, que o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto pessoal? Então vamos dar continuidade com o nosso estudo de corrente elétrica. Na aula passada a gente estava falando sobre resistores elétricos, certo? E agora a gente vai falar sobre resistividade, certo pessoal? Resistividade de um material, certo? A gente falou sobre resistência, agora a gente vai falar sobre resistividade. Então o que se verifica? Que dado um determinado condutor, quanto maior for o comprimento do condutor, ou seja, quanto maior for o comprimento do fio, maior vai ser a resistência dele, certo? Porque como os elétrons vão percorrer um caminho muito grande, muitos elétrons vão se perder pelo caminho. Então quanto maior for o caminho, quanto maior for o comprimento do condutor, maior vai ser a resistência, certo? Se o condutor for mais curto, a resistência é menor. Se o condutor for mais comprido, a resistência é maior, certo? E também a resistência é inversamente proporcional a essa área bem aqui, que é a área como se fosse a bitola do condutor, né? A grossura do fio. Se essa área é grande, passam muitos elétrons, então a resistência é pequena. Se essa área é pequena, se é mais fino o fio, passa poucos elétrons, então a resistência é grande. Então a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. E o que aparece na fórmula é esse símbolo aqui, esse ρ, que é o símbolo de resistividade do material, porque cada material vai ter sua própria resistividade, certo? Materiais metálicos têm resistividade menor, materiais de outro tipo vão ter resistividade maior, certo? Então a fórmula para resistência também pode ser calculada por essa fórmula que é a resistência, onde aparece o comprimento do fio, a área da seção e a resistividade. O ρLA, certo? É a fórmula da rola, certo, pessoal? Essa aqui é a famosa fórmula da rola. O pássaro, né, pessoal? Não vamos pensar em outra coisa, só o pássaro. É só lembrar do pássaro que eu te lembro dessa fórmula aqui da resistência com relação ao comprimento e à área. É a rola, certo? ρLA, certo? Beleza, pessoal? Então vamos em frente. Olha aqui, ele mostra umas tabelas com alguns materiais e seus respectivos coeficiente de resistividade, certo? O seu ρ. Na prata tem uma resistividade pequena, cobre, certo? Todos os metais eles têm uma resistividade pequena, certo? Dando continuidade, a gente vê mais aqui à frente o que é um reostato. O reostato ele é um resistor que pode ser calibrado, certo? Se tu aumenta a quantidade de tamanho aqui, tu vai ter uma maior resistência. Se tu diminui, tu vai ter uma menor resistência. Ele é um resistor que pode ser calibrado, certo? Mas agora o que vai interessar para a gente aqui mais à frente, as tarefas, certo pessoal? Essa tarefa aqui já está na página 98 e ela fala o seguinte na tarefa 11. Quando uma lâmpada é ligada a uma bateria que lhe aplica uma diferença de potencial de 6 volts, certo? Verifica-se que o filamento dessa lâmpada é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Então tá aqui, olha. Ela foi ligada aqui nesse gerador que forneceu para ela 6 volts e começou a passar por aqui uma corrente de 2 amperes. Quando a corrente passa pela lâmpada, ela acende, né? Então sai aqui do positivo a corrente, passa pela lâmpada, acende ela e continua correndo aqui, vem para o negativo e continua correndo, certo? Ele quer saber na letra A o seguinte: qual é a resistência R desse filamento? Já coloquei aqui no quadro, pessoal. Ora, você já viu na aula passada, resistência é voltagem sobre corrente. A voltagem que ela está ligada lá é uma voltagem de 6 volts. E a corrente que está passando por ela é uma corrente de 2 amperes. 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3, né? Então a gente vai ter uma resistência de 3. 3 o que essa resistência, pessoal? 3 ohms, né? Não pode esquecer que o símbolo de resistência é ohms. Então pegou a voltagem que é 6, dividiu pela corrente que é 2, 6 por 2 dá 3, 3 ohms é a resistência. Sem problemas, beleza? Bem simples, né? Na letra B ele fala o seguinte: se essa lâmpada for ligada a uma pilha que lhe aplica uma diferença de potencial de 1,5 volts, qual será a corrente que passará em seu filamento? Suponha que a resistência do filamento não se modifica. Ora, se eu quero achar a corrente, deixa eu usar essa outra fórmula aqui, né? A corrente é igual a voltagem dividido pela resistência. A voltagem é a mesma, 6 volts. E a resistência do fio a gente já achou na letra A, que é 3. Então 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2. 2 o que se é corrente, pessoal? Se é corrente, é amperes, certo?
Então 2 amperes é a corrente. Pegou o 6, que é a voltagem, dividiu pela resistência que a gente já tinha achado, 6 por 3, deu 2 amperes é a corrente. Beleza, pessoal? Na letra C, ele quer saber o seguinte: quando uma lâmpada é ligada a certa bateria, uma corrente de 1,5, quando essa lâmpada é ligada a uma certa bateria, uma corrente de 1,5 amperes passa por seu filamento. Qual é a diferença de potencial que essa bateria aplica na lâmpada? Então agora ele quer saber a voltagem. Voltagem, basta jogar aqui em resistência vezes corrente, basta rir, né? Achar a voltagem, basta rir. É R vezes I, ri. E como é que a gente acha a voltagem? A resistência a gente já viu, que vale quanto? Vale 3. A corrente, ele disse que nesse caso vale 1,5. Então a voltagem vai ser 3 vezes 1,5. 3 vezes 1,5 é exatamente 4,5. 4,5 o que se é a voltagem? 4,5 volts. Certo, pessoal? É ou não é um negócio divertido e bem simples de resolver, né? Então não pode esquecer, pessoal. Resistência é dada em ohms, corrente é dada em amperes, voltagem é dada em volts. Resistência, voltagem por corrente, corrente, voltagem por resistência. E para achar a voltagem basta rir. É só rir, beleza? Sempre cai no Enem. Aí, ó. Nessa outra questão aqui na 12, ele fala o seguinte: observe o circuito mostrado na figura, certo? Aqui é um circuito, toda vez que aparecer esse símbolo aqui é um gerador, certo, pessoal, do circuito. Essa barra maior é o positivo, essa barra menor aqui é o negativo. Aí é o seguinte aqui: lembrando-se da convenção para representar a resistência elétrica, responda: quais trechos do circuito têm resistência desprezível? Os trechos que têm resistência desprezível é onde a linha é lisa, né? Olha, bem aqui do A até o B é lisa, do C até o D também é liso, não tem resistência. E do E até o F também é liso. Então tá aqui que ele já colocou, olha. O trecho AB, CD e EF, certo? São esses trechos que são lisos e não tem resistência, ou resistência desprezível. Na letra B, quais os trechos cujas resistências não podem ser desprezadas? Aí é onde tem a linha quebrada, né, pessoal? Você sabe que bem aqui onde tem essa linha quebrada é um resistor. Então aqui BC, não, aqui tem resistência, e entre DE aqui também tem uma resistência. Então foi o que ele colocou aqui, ó. BC e DE é onde tem a resistência. Aqui no BC e no DE. Na letra C, quais os valores da diferença de potencial entre AB, CD e EF? Ora, se nesses trechos AB, CD e EF a resistência é zero, a voltagem também vai ser zero, certo? Então a diferença de potencial vai ser zero. Não tem diferença de potencial porque não tem resistência. A diferença de potencial vai ser quanto aqui, ó? Zero. Beleza, pessoal? Vamos agora para essa próxima questão minha aqui, ó. Ele fala aqui na 13 o seguinte: no circuito do exercício anterior, nesse circuito bem aqui, né? Suponha que a corrente que passa pela seção A seja de 0,30 amperes e que as resistências BC e DE sejam de 15 ohms e 25 ohms. Ele quer saber na letra A qual a intensidade da corrente que passa na resistência BC e na resistência DE. Ora, se elas estão ligadas uma após a outra, olha, a mesma corrente que vai passar na primeira também vai passar na segunda, porque não tem outro caminho para a corrente. Ela vai sair daqui do positivo, vai passar pelo BC e também vai passar pelo DE. E ele já falou que a corrente vale quanto? Ele falou que a corrente vale 0,30. Então a corrente que vai passar pelos dois é uma corrente de 0,30. Essa é a resposta da letra A, 0,30, certo? Na letra D ele quer saber: determine os valores das voltagens BC e DE, certo? Então a gente vai parar aqui só assim para me copiar no quadro essa resolução aqui. Então agora aqui, né, na letra B ele quer saber quais os valores das voltagens VABC e VDE, né, pessoal? Ora, essa voltagem que tem aqui entre o BC, né, e entre o DE. Só que ele já falou para a gente que a resistência BC vale 15 ohms, então a gente já coloquei aqui no quadro. Olha. A voltagem BC vai ser a corrente que está passando por eles, que é 0,3, vezes a resistência BC, que é 15. 0,3 vezes 15 dá exatamente 4,5. 4,5 o que é voltagem? 4,5 volts. Então a voltagem BC vale 4,5, certo, pessoal? 4,5 volts. A voltagem DE, certo? A corrente continua sendo a mesma, porque os dois estão passando a mesma corrente, porque eles estão em série aí no caso, né? Vezes a resistência DE, que é 25 ohms. Então 0,3 vezes 25, né?
vai dar exatamente 7,5. 7,5 o que essa é voltagem? Volts, certo, pessoal? Então também já temos aqui a voltagem DE, certo, pessoal? Aí ele quer saber agora na letra C quais são os valores das diferenças de potencial entre AD e AF. Olha, pessoal, entre AD só tem essa voltagem que está aqui no BC, que a gente já calculou lá a voltagem do BC, que é quanto? 4,5. Então, entre AD, a voltagem que tem é 4,5, certo? Agora, ele quer saber também entre AF, certo? Entre A até o F, a gente tem duas voltagens, né? Tem essa voltagem BC e a voltagem DE. Aí, olha, a voltagem BC vale 4,5, a DE vale 7,5, 4,5 mais 7,5 dá exatamente 12. 12 o que se é voltagem? Volts também. Então a voltagem entre AF é de 12 volts, certo, pessoal? É ou não é um negócio divertido? E agora por último a gente vai fazer essa 14 para terminar, pessoal. Uma bateria mantém uma diferença de potencial constante em um fio de cobre, no qual é estabelecida uma corrente de 2 amperes. Esse fio é substituído por um outro, também de cobre, de mesmo comprimento, mas de diâmetro 2 vezes maior, ou seja, mais grosso, 2 vezes mais grosso, né? A letra A de pergunta: a resistência do segundo fio é maior ou menor do que a do primeiro? E quantas vezes, certo? Então a gente vai já dar uma parada aqui só para mim copiar no quadro essa resolução. Então ele pergunta, né, pessoal? Antes a corrente era de 2 amperes, aí foi substituído esse fio por com diâmetro 2 vezes maior do que o primeiro. Ele quer saber o seguinte: a resistência do segundo é maior ou menor do que o primeiro quantas vezes? Olha, a gente tem que prestar atenção aqui, ó. A fórmula da resistência quando tem comprimento e área de fio é a rola, né? Rho-LA. O que a gente percebe por essa fórmula? Que quando a área é maior, a resistência vai ser menor. Então já vai saber que ela é menor. Mas só que a área que tem ali é a área de um fio. E um fio é um círculo, né? A circunferência dele, no caso. E a área da circunferência é πr ao quadrado, que a gente vê lá em matemática. Ora, se o diâmetro ficou 2 vezes maior, o raio ficou 2 vezes maior também. Então, em vez de R, a gente tem agora o quê? 2R ao quadrado. 2 ao quadrado dá o quê? Dá 4. E R ao quadrado fica R ao quadrado. Então, essa nova área agora é o quê? Essa nova área ela é 4 vezes maior. Se a área ficou 4 vezes maior, essa nova resistência agora ficou o quê? 4 vezes menor, certo? Por quê? Porque como a área aumentou 4 vezes, a resistência diminui 4 vezes. O que acontece com a área acontece ao contrário com a resistência, certo? Então aí a resposta da letra A é 4 vezes maior. Na letra B ele quer saber o seguinte: qual é a intensidade da corrente que passará no segundo fio? Olha, o negócio é o seguinte: o que acontece com a corrente? A corrente é voltagem sobre resistência. Então, o que acontece com a corrente é o contrário do que acontece com a resistência. Se a resistência ficou 4 vezes menor, a corrente ficou o quê? 4 vezes maior. Então, essa nova corrente vai ser 4 vezes a corrente que tinha antes. A corrente que tinha antes era 2. Então, essa nova corrente vai ser 4 vezes 2, que dá um total de quanto? 8 amperes, certo, pessoal? Essa nova corrente é uma corrente de 8 amperes. Beleza? É ou não é um negócio divertido, moçada? A gente vai ficar por aqui hoje. Desde já um Feliz Natal a todos vocês aí, pessoal. Hoje já está disponível no Sigeduc a nova tarefa do terceiro bimestre. Não esqueça de baixar, quem tem o Sigeduc, o arquivo, resolver com calma e enviar até o dia 6 de janeiro, certo, pessoal? E quem não tem o Sigeduc pode mandar para o meu e-mail, felicianobentes@gmail.com. Fiquem com Deus, não esqueça de deixar um comentário com o nome e turma no vídeo. Feliz Natal e até a semana que vem. Fiquem com Deus. Valeu.